Dando sequência, teremos agora o primeiro painel, que traz como tema como está o direito coletivo do trabalho no meio rural. Para mediar os trabalhos, assume a palavra Sua Excelência, o desembargador vice-presidente judicial do TRT da 15ª Região, Dr. João Alberto Alves Machado. Bom dia a todos. Vamos dar aqui continuidade a mais este congresso, a este painel, que vai tratar aqui do direito coletivo do trabalho, perspectivas, vicissitudes do meio rural. Agradeço aqui, em primeiro lugar, o presidente Samuel Hugo Lima e a organização do congresso, a pessoa dos Dr. João Carlos Pereira e do Dr. Francisco Alberto Peixoto da Mota Giordano, e um gentil convite para mediar aqui este painel, né, onde nós teremos aqui a presença do senhor José Maria de Lima, né, que é dirigente sindical lá em Goiás, né, presidente ele é secretário de Administração e Finanças da Federação dos Trabalhadores Assalariados e Empregados Rurais do Estado de Goiás. Já foi também presidente da mesma federação, né, secretário, e é dirigente sindical desde 1992. Tem ampla experiência na área, vai poder nos agraciar com grandes informações a respeito deste tema, né? E a quem, então, nesse ponto e nesse desenvolvimento do trabalho rural e nessa grande expectativa que se tem acerca de como, afinal de contas, estão se louvando aí os atores sociais neste momento em que é de difícil organização, né, e de difícil rearranjo, né, por força, inclusive, de uma mecanização, de uma automação no campo, da alteração do modo de trabalhar no campo, e isto impacta realmente e, sobretudo, não só as relações sociais no campo, mas também a atuação das entidades sindicais e também a aplicação do direito coletivo do trabalho. Num breve panorama, eu devo dizer que, do ponto de vista da jurisdição, e mesmo sendo o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região um tribunal eminentemente rural, né, que por sua vocação e por seu campo de jurisdição, nos últimos 3 anos, nós só julgamos 3 dissídios coletivos abrangendo questões rurais, questões do campo. Com isso, se presume que acordos e convenções coletivas, ou seja, que as partes têm chegado, principalmente no campo, a um bom termo e têm encaminhado e resolvido as suas soluções e as suas questões e os seus conflitos sem que haja uma intervenção do Estado e sem que haja exercício de poder normativo na maior parte das vezes. Então, são essas as considerações iniciais. Agradeço e passo a palavra aqui ao senhor José Maria de Lima para a sua manifestação. Bom dia a todos e a todas. Quero pedir permissão para cumprimentar o procurador Dr. Samuel. Em nome dele, eu cumprimento todos e todas que estão aqui nesse 14º Congresso Brasileiro de Trabalhadores Rurais. Meu nome é José Maria de Lima, eu sou trabalhador rural idêntico. Toda a vida comecei a trabalhar aos 10 anos de idade. Talvez por isso não tive oportunidade de estudar, de ter uma formação acadêmica, né? Mas eu vou falar aqui um pouco para vocês do prático, lá do que o trabalhador se passa, se sente lá no pé do eito, que a gente costuma falar no interior, tá certo? Eu tenho 63 anos, a minha vida toda foi dedicada ao rural, o meu conhecimento na prática é muito grande sobre isso. E me orgulho muito de estar aqui em nome de todos os trabalhadores e trabalhadoras rurais do Brasil, está falando em nome deles, né? Quero cumprimentar a minha assessoria, Dr. Carlos, Danilo, cumprimentar a doutora Elimara, que, segundo ela, é minha amiga também, mas me fez esse convite de participar aqui, né?
quero cumprimentar também o doutor Fernando, gerente de fiscalização rural aqui em São Paulo, né, doutor? Então, a gente está junto aí nessa luta, além de Goiás, mas em todo o Brasil. Nós só temos uma federação em Goiás, FETAERGO, a gente é afiliado à nossa CONTAR, Confederação em Brasília, e temos no estado de Goiás representação em todos os 246 municípios do estado, dos rurais, né? Então, é um prazer muito grande estar aqui falando com vocês. Eu já quero adiantar para vocês e pedir desculpa, que a minha fala é fala de um trabalhador, certo? Talvez não saia algumas palavras bonitas, igual muitos gostariam de ouvir, mas eu vou falar da realidade do campo antes e hoje, que no nosso ponto de vista teve uma evolução grande, mas não é aquilo que a gente deseja e que o trabalhador precisa ainda, né? Então, eu acredito que esse congresso aqui vai ser uma avaliação muito grande para todos os setores, para todos os representantes, para que saia daqui, inclusive os empresários e o judiciário, assim, pensando da mesma maneira que os trabalhadores pensam, né? Porque pensa e precisa. Porque eu fui cortador de cana 8 anos na usina Comperrubro, lá em Rubiataba, que é a minha cidade, e naquela época a gente trabalhava de chinela havaiana, cortando cana com podão. E a gente vem lutando desde lá para conseguir esses avanços que nós temos hoje, né? Só para vocês terem uma ideia, quando falaram que o trabalhador rural ia andar de ônibus, até nós, trabalhador rural, duvidava. Como que eu vou entrar num ônibus com o pé sujo, com a roupa suja, que era cortando cana queimado, no podão, sabe? Então, a gente tinha isso na cabeça, que aquilo não dava certo para a gente. E através da luta do movimento sindical, através das parcerias com o Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, e com vários empresários que pensam do jeito da gente, nós chegamos ao patamar que a gente está hoje. Não está bom ainda não. O companheiro estava falando aí do crescimento do setor, me parece que 13,2%, um negócio assim. Esse crescimento tem que ir para o bolso do trabalhador também. Ou eu estou errado? A gente entende que esse crescimento o trabalhador tem que fazer parte. A imprensa fala o agronegócio. O agronegócio. Será que o trabalhador não participa desse agronegócio? Nós temos essa preocupação, né? Porque, igual algum dos palestrantes falou aqui anteriormente, o empresário é um trabalhador, e a gente entende, é um trabalhador, e um trabalhador que luta por aquilo que ele acha. Tá bom, obrigado. Ele acha que é importante para ele, mas ele visa muito lucro, né? Às vezes esquece que por detrás de todo o lucro dele tem um trabalhador, tem uma família que precisa de participar desse lucro também. Então, quando eu falo isso, a gente fica preocupado quando o setor cresce 13%, e a gente vai fazer uma negociação coletiva que, graças a Deus, em Goiás a gente tem resolvido a maior parte dos problemas através da negociação, mas para a gente conseguir a inflação no salário do trabalhador, a gente tem uma grande dificuldade, não é? Às vezes falar no discurso é bonito, é fácil, agora a gente precisa de encarar a realidade. Lá do pé do eito, agora costuma falar com os trabalhadores rurais. Tá certo? Então, eu quero pedir permissão para mim levantar aqui para a gente passar alguns slides aí, pode ser? Então, igual eu já disse, nós somos a FETAER, Federação dos Trabalhadores Empregados e Assalariados de Goiás. A gente representa os 246 municípios do estado. E uma coisa que a gente valoriza muito, muito, muito em Goiás, e a gente está levando isso para o Brasil através do nosso diretor da confederação que nós temos em Goiás, que é o nosso companheiro Adão, valorizar esses acordos e essas convenções em todo o Brasil, que a gente acha que, através do diálogo, a gente consegue o mínimo que o trabalhador necessita para o seu dia a dia e para a sua família. Tá bom? Pode passar.
Igual eu já falei, né, a gente tem conseguido várias conquistas através dos acordos e convenção. Nós temos hoje, só para vocês terem uma ideia, a gente temos em Goiás uma negociação coletiva da área do setor sucroalcooleiro, uma convenção que já dura 39 anos. O ano que vem já vamos comemorar os 40 anos. A gente faz a convenção coletiva e essa convenção ela é negociada não só com federação e nem só com patrão. É com sindicatos de base e todos os trabalhadores. A gente faz questão de que o trabalhador participe das negociações para que ele traga aquelas opiniões, aquilo que realmente ele mais está precisando lá no dia a dia dele para a sua família. Pode passar. Aí está uma demonstração como funciona a nossa negociação em Goiás, né? Dá para vocês verem aí que é patrão de um lado, trabalhadores de outro, junto com os diretores de sindicatos da federação. E a gente consegue, através disso aí, só para vocês terem um exemplo, vou falar mais lá na frente, vou falar um pouquinho aqui agora, da nossa reforma trabalhista. Quem mais perdeu com a reforma trabalhista em 2017 foram os rurais. A gente tinha um benefício chamado Orintiner, né? E isso, com a reforma trabalhista, foi retirada de nós. E nós temos uma dificuldade muito grande em Goiás, porque a maioria da safra, inclusive da cana, é contrato de safra, né? Então, assim que a pessoa termina a safra, ele sai, vai procurar outra empresa, outro local de serviço, e não teria como garantir a Orintiner naquele contrato de trabalho, que cada ano renova o contrato. E, através disso, para que o trabalhador não perdesse tudo, a gente fomos atrás das empresas, tentar negociar uns acordos coletivos, e a gente foi bem sucedido em cima disso aí, porque a gente conseguimos reconquistar várias coisas da Orintiner em outro nome, em outra sigla, mas que essa verba fosse para o bolso do trabalhador. A gente conseguimos em nome de cartão alimentação e outros nomes, mas os trabalhadores não deixou de perder. A gente tinha empresa lá em Goiás que a Orintiner do trabalhador significava 20% até 25% no salário do trabalhador. Então, uma perca dessa, naquela época, foi muito grande. E, através dos acordos, a gente conseguiu reconquistar esse valor. Tá certo? Pode passar. Eu já falei da convenção, né, que dura 39 anos, e a gente já está programando para comemorar os 40 anos. Pode passar. Aí está, desculpa, a maneira que nós trabalhamos em Goiás, tá certo? As assembleias que a gente faz com os trabalhadores, seja no sindicato, seja na frente de trabalho, seja debaixo de uma árvore, mas a gente faz questão de fazer assembleia com os trabalhadores para que eles que façam a reivindicação de pauta para a gente levar para discutir para os patrão. E isso a gente acha que no nosso trabalho, a nossa opinião em Goiás, é o que mais ajuda, porque quando o trabalhador está participando junto, as coisas se tornam bem mais fáceis. Então, vocês veem aí várias áreas que a gente faz assembleia e nas negociações de convenção e de acordo coletivo. Passar. Nós temos em Goiás uma valorização muito grande com as mulheres. Essa senhora aí é a nossa vice-presidente da federação, né? E ela trabalha diuturnamente atrás de benefícios para as companheiras trabalhadoras rurais. Hoje nós temos em Goiás uma grande parte de operadoras de máquinas que são mulheres, viu, gente? Nós temos um convênio com o Senar, que a gente dá curso, treina, qualifica essas mulheres para que elas operem aquelas máquinas coletadoras de cana, de soja, de milho, essas máquinas modernas que tem hoje, a gente sabe que não é fácil, né? Mas a gente está trabalhando junto ao Senar e, graças a Deus, está sendo muito bom esse treinamento com essas mulheres. E a prova está aí, que hoje, me parece, eu tenho quase certeza, que a maioria dos empresários prefere contratar uma mulher para operar uma máquina, dessas máquinas caras, do que um homem. Que eles falam que a mulher é mais
assim, zela mais das coisas, mais zelosa e mais eficiente, né? Então, a gente tem esse trabalho com as mulheres em Goiás e estão levando isso para o Brasil inteiro através da nossa confederação. Tá certo? Pode passar, por favor. Estratégia de negociação, né? A gente fala muito, eu não canso de repetir isso, assim, a tranquilidade que a gente tem para fechar uma convenção coletiva, um acordo coletivo, às vezes até em época de crise, porque todo setor passa pela crise, né? O nosso forte em Goiás hoje é a cana e grãos. E a gente está entrando na produção de suínos e avinos, né? Bovinos, a gente já tem alguns acordos de confinamento, mas o nosso forte em Goiás hoje é o setor sucroalcooleiro. Então, a gente tem essa maneira de negociar, né, junto com os trabalhadores, junto com os sindicatos, e, graças a Deus, isso tudo está dando muito certo. Por favor. Pode passar. Aí, mais uma vez, né, mais uma mesa de negociação de acordos coletivos. Porque, primeiro, a gente faz a convenção coletiva a nível de Estado. Depois, tem algumas coisas que é mais assim para algumas empresas, não é para todas as empresas, que tem os acordos, né? Por exemplo, é uma jornada diferenciada de trabalho, que talvez a gente tenha que fazer acordo. Uma coisa que é importante a gente dizer para vocês aqui, porque os rurais, eu volto a repetir, os rurais é diferenciado dos urbanos. A gente tem várias questões que é diferenciado, tanto para o lado do empresário, quanto para o lado do trabalhador. Porque se você comprar uma máquina hoje dessas mais modernas, ela está custando muito dinheiro, né? Precisa de uma pessoa qualificada para trabalhar naquela máquina. Só que, para isso, aquele trabalhador precisa de ter um estudo, de ter qualificação, de ter treinamento para poder operar uma máquina daquela. Tá certo? Então, isso tudo leva em conta na hora de fazer um acordo. Talvez uma jornada diferenciada de um trabalhador que vai operar uma máquina dessa seja diferente de uma jornada de 8 horas por dia. E aquilo que a legislação nos permite, a gente está encaminhando e está fazendo, e está sendo bom para o trabalhador. Uma coisa que eu costumo dizer é o seguinte, nós, do movimento sindical, nós não dizemos o que o trabalhador quer e o que ele precisa. A gente vai ouvir do trabalhador. Aquilo que ele fala que é bom para ele, a gente está defendendo de unhas e dentes. Tá certo? Então, esse é o nosso lema dos rurais de negociar e de tentar trazer benefícios para os trabalhadores. Pode passar. Exemplo de negociação, né, eu já falei bastante sobre isso. A gente precisa, eu sei que talvez os nossos juristas de Goiás não estão aqui presentes, nem de outras, eu já vi de outra região do Brasil, eu já vi aqui o nosso palestrante antecessor, que é do Rio Grande do Sul, né? Mas deveria ter, eu não sei se tem mais aqui, se tem, me desculpe, participar mais disso aqui, porque talvez na saída daqui, a gente já sai daqui com um papel mais definido para levar aquilo que os nossos trabalhadores realmente precisam lá no pé do eito. Porque eu volto a repetir, talvez falar na prática, falar na teoria, aqui no microfone, no meio de tantas pessoas aqui que a maioria é advogados, é juiz, é procurador, talvez é bonito, né? Mas, igual o antecessor meu falou, a hora que chega na prática lá, que você vê um trabalhador passar por aquilo que ele falou, e vocês devem ter acompanhado na imprensa que Goiás teve isso, né? Bastante, foi o segundo estado que mais teve, né? Então, eu já quero, lembrando aqui, eu já quero mandar um abraço para o nosso auditor fiscal lá de Goiás, o doutor Roberto Mendes, que a gente trabalha diariamente junto, não tem feriado, não tem domingo, né? O doutor Opiniano, que é o procurador, chefe procurador lá do Ministério Público do Trabalho de Goiás também, que trabalha junto com a gente. Então, isso tudo é muito importante para a gente. Mas tudo isso não basta se os empresários não estiverem junto também, né? Porque os empresários precisam de entender que quando as coisas crescem, quando o setor cresce, quando ele está ganhando dinheiro, o trabalhador também precisa de participar disso aí. Porque quando está perdendo, nós participamos, viu, gente? Quando o setor está perdendo, nós participamos. E olha como nós participamos. A gente, às vezes, tem que negociar parcelamento de 13º, parcelamento de férias, até de salário.
Por que quando a coisa está boa, quando está ganhando dinheiro, quando está crescendo, o trabalhador ele não tem que participar junto nesse crescimento? Então, essa é uma das nossas reivindicações para que isso, aqui nesse Congresso, leve para todo o Brasil, né, o Judiciário nos ajudar junto a essa luta, essa batalha aí. E os empresários. Pode passar. Continuação, né, da fixação de benefícios. A gente tem conseguido lá em Goiás, para cobrir as horas em TINE, cartão alimentação, nós conseguimos vários. Praticamente todos os acordos que nós fizemos, a gente conseguiu reverter as horas em TINE em cartão alimentação. Nós temos o PPR, muitos falam PPL, PRL, outros PPR, que é aquele plano de participação nos resultados da empresa, né? Isso leva mais um dinheirinho para o bolso do trabalhador, inclusive no final do ano agora, a hora que ele mais precisa do dinheiro, né? Então, a gente tem, nós que é trabalhador rural, a gente tem, assim, uma cultura que o Natal é um dia sagrado para nós, né? É um dia de você passar com a família, de você ter uma comemoração, porque o pobre não tem como comemorar todo dia. Talvez você guarde um ano todo para pegar o 13º no final do ano e fazer um churrasquinho, tomar uma cervejinha com a família. Então, quando chega um momento que você é obrigado a negociar um 13º, negociar um PPR, isso dói muito na gente e é muito difícil da gente fazer isso. Mas, infelizmente, ainda acontece isso até hoje. Certo? Pode passar. Nós temos em Goiás, hoje nós temos duas convenções coletivas do setor suínos e avinos, né, que os integrados da Perdigão e Sadia, que a gente falava em Goiás, agora é PRL, PRF, e isso já está com mais de 15 anos. A gente consegue colocar os trabalhadores granjeiros nesse setor também. Nós temos outra convenção que a gente fala de outra região de Goiás, que é os integrados de outra empresa lá de alimentação, a Nutrisa. Então, isso tudo faz com que a gente está conseguindo levar aumento de salário, benefício para os trabalhadores. A gente já tem em Goiás hoje, que é uma coisa importantíssima que nós achamos para o trabalhador, é um plano de saúde, né? A gente já tem praticamente em quase todas as empresas de Goiás que a gente negocia, a gente tem um plano de saúde. Então, isso para nós é muito importante, porque, infelizmente, o poder público não quer cumprir com a sua promessa, né, de dar uma saúde de qualidade para os trabalhadores. Então, às vezes, a gente tem que recorrer às empresas para fazer um plano de saúde para os trabalhadores. Pode passar. Nós temos também acordos coletivos na produção de sementes, né, semente de milho, soja, sorgo e outras sementes hortaliças. A gente tem vários acordos, eu não vou falar o nome das empresas, que é várias. Então, isso é muito importante para a gente também, né, que é vários ramos, vários setores da agricultura que a gente trabalha. Pode passar. E, por último, a gente tem aí, como que eu vou falar, é o top do agronegócio em Goiás, né, que é o boi, né, a engorda do boi. A gente temos acordo coletivo também, com confinamentos, inclusive JBJ, que é da JBS, né? A JBS cuida da indústria e comercialização, e a JBJ cuida da recria e engorda de bois. A gente temos acordo coletivo com eles também. Então, isso tudo que a gente tem em Goiás e no Brasil, a gente precisa muito, como que eu vou falar, da ajuda do judiciário. Porque na reforma trabalhista, a gente tem uma palavrinha lá que, às vezes, eu nem sei pronunciar ela direito, que é o negociado pelo legislado. É mais ou menos isso, né? Mas, às vezes, a gente negocia uma coisa que os trabalhadores acham que é bom para eles, e, às vezes, o judiciário vai e desmancha aquilo que a gente fez. Então, a gente precisa muito de valorizar essa frase, o negociado. Às vezes, a gente
sente que vocês é obrigado a fazer isso, porque a gente tem dirigentes sindicais e dirigentes sindicais, né? Vocês sabem o que eu estou falando. Porque, às vezes, quer se vender, quer atropelar a legislação, né? E prejudicar os trabalhadores. Nesse caso, eu acho que a justiça tem que entrar. Mas nós teve um caso lá em Goiás, que eu gosto de repetir isso, um trabalhador denunciou uma jornada diferenciada que a gente fizemos com a empresa lá. Só que, para a gente aprovar esse acordo, a gente fomos na Assembleia, conversamos com os trabalhadores, 100% dos trabalhadores aprovou, pregamos a assinatura de presença, protocolamos tudo do Ministério do Trabalho, tudo direitinho, depois o trabalhador negociou. O procurador do Ministério Público do Trabalho, doutor Marcelo, ele foi um cara excelente. Ele teve a capacidade de ir lá na empresa, marcar a reunião com os trabalhadores, conversou com os trabalhadores, depois disso tudo, ele chamou nós para uma conversa. Eu até emociono de falar isso, desculpa. O que o procurador falou para a gente? Falou, chamei vocês aqui só para avisar que o processo foi arquivado, porque eu fui pessoalmente, falei com os trabalhadores, e realmente foi uma pessoa que foi contra, 99,9% dos trabalhadores foi a favor e está satisfeito com a jornada que vocês aprovaram. Então, isso a gente sente orgulhoso de poder falar isso aqui com vocês. Meu prazo terminou, né? Um abraço a todos e espero que a gente saia daqui desse congresso, aquilo que eu falei, para que a gente coloque em prática, lá no pé do eito, aquilo que o meu antecessor falou aqui, né? Na hora que vê os trabalhadores aqui a situação, vamos nos ajudar. Aí, às vezes, aproveitando a chance que ele me deu aqui, às vezes sai da imprensa lá, Goiás foi resgatado tantos trabalhadores, trabalho análogo ao escravo. Talvez vocês, muitos de vocês, já estão pensando, mas o que o sindicato estava fazendo lá em Goiás? Mas deve ser através de uma denúncia que acharam esses trabalhadores, não foi? Que ninguém adivinha para poder conseguir localizar esses trabalhadores. Então, a gente, igual eu falei, a gente está trabalhando junto essa parceria, movimento sindical, Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, e isso está dando muito certo, né? Primeiro, a gente conversa com os empresários, né? A gente tem esse diálogo com a maioria dos empresários em Goiás. Quando a gente vê alguma coisa errada, a gente vai lá, conversa. Eles só vão quando não tem mais diálogo. Aí a gente oferece a denúncia para o Ministério do Trabalho e eles vão fiscalizar, né? Então, assim, umas coisas que, para nós, do movimento sindical rural, a gente acha que é muito importante essas parcerias que a gente tem em Goiás, e pode ter certeza que a gente está trabalhando, igual eu repito, para os nosso diretor da nossa confederação levar para o resto do Estado. Nós temos aqui os nossos companheiros da Federação de São Paulo, de assalariados dos trabalhadores rurais de São Paulo, né, que está nessa luta também, não é isso, gente? Então, a gente conta com todo o movimento sindical de todo o Brasil, para que o trabalhador tenha o mínimo de dignidade. Se eu voltar lá atrás, na época que eu comecei a trabalhar na usina de Rubiataba, hoje a gente está num patamar muito avançado. Muito avançado. Mas a gente está muito longe daquilo que o trabalhador precisa e merece ainda, né? Não é porque é trabalhador que ele não merece ter uma dignidade igual ao patrão, ou talvez quase igual ao patrão. Na época que eu entrei no movimento sindical, gente, o trabalhador rural ele era tratado como, até hoje ainda usa muito, na época de São João, as quadrilhas, né? O retrato do trabalhador rural, que as roupas rasgadas, roupa remendada, e toda a vida, para mim, aquilo era uma coisa errada demais. E hoje, graças a Deus, através das lutas, a gente tem colocado o trabalhador rural no nível igual os trabalhadores urbanos, ou talvez em algum lugar melhor. Porque nós temos trabalhador rural hoje, igual eu falei, que opera uma máquina dessa de ponta hoje. Talvez, se você mandar um operador de robô lá para operar uma máquina daquela, quem sabe ele não dá conta de operar, né? E esse é um trabalhador rural. Às vezes a pessoa pensa, não, esse não é um trabalhador rural, sim. Ele veio lá de baixo. Tem muitos lá em Goiás que começou cortando cana, no podão.
foi estudando, foi fazendo curso, fazendo qualificação, hoje ele está dentro de uma máquina daquela, tanto homem quanto mulher. Então, isso, a gente tem prazer de poder falar isso da nossa prática que nós temos hoje. Um abraço a todos e espero que vocês desculpem alguma coisa errada que eu falei aqui. Obrigado. Agradecemos aqui a exposição, muito verdadeira, espontânea, e já, tendo em vista o tempo, já passo a palavra aqui à doutora Ângela Vidal Gander Martins, que é jurista, advogada, membro da Academia Brasileira de Filosofia e da Academia Paulista de Letras Jurídicas. Acabamos de descobrir aqui também que nós fomos da mesma turma, né? Só que uma da manhã ela da manhã e eu da noite, no mesmo ano, na mesma faculdade. O tempo é bastante, né? Alguns tempos formado. O tempo da doutora, será um prazer ouvi-la, à vontade. Bom dia a todos. Primeiro eu quero agradecer muito primeiro eu quero avisar, porque para vocês não se distraírem, porque eu estou de luva, porque eu machuquei a mão e eu tenho medo de bater, e dói muito quando bate. Então, é isso, porque aí vocês nem se distraem com isso. E eu queria agradecer especialmente ao TRT15 o convite, a Elimara, que está aqui conosco, né, e queria agradecer, compartilhar essa mesa com o meu colega franciscano, né, da Sanfran, o desembargador João Alves Machado. Queria agradecer ao presidente do TRT15, queria agradecer a palestra e encontrar com o meu amigo querido Francisco, da URGS, né, que estivemos juntos na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde eu fiz meu doutorado. E queria agradecer a palestra, né, e o que compartilhou o nosso querido José Maria de Lima, né, mostrando essa parte tão importante, né, dos trabalhadores, né? E queria agradecer a presença de todos vocês, colegas, alunos que estão aqui, os que viveram a saga do voo de ontem, de São Paulo para cá, né, e estão aqui firmes. E queria falar um pouquinho sobre a minha experiência agora na FAESP. Eu vou passar uns dados, eu super compartilho com o Francisco, que o PowerPoint, nós fizemos isso na URGS também, essa experiência, né, de não truncar o raciocínio, muitas vezes com PowerPoint, mas conversar, né, dialogar e acompanhar o raciocínio, porque muitas vezes há uma perda de dados, né, com o uso do PowerPoint e com a fala. Eu queria explicar, antes de mostrar alguns dados, né, que, para não perder tempo, o meu background, né, e a minha experiência na FAESP nesses 10 meses. Eu sou professora de filosofia do direito, eu estava mais no direito tributário e no constitucional. Eu tive 4 anos no governo como secretária nacional da família, né, e, acabando o governo, eu vim para o agro. E as pessoas perguntam, nossa, por que tu saiu do Ministério de Direitos Humanos, né, para o agro? Eu falava, olha, primeiro, porque, para mim, o primeiro direito humano é nascer, poder nascer, a vida. O segundo é poder comer, né? E eu penso que o agro é a garantia da segurança alimentar, né, para o Brasil e para o mundo, porque nós temos essa condição. Ao mesmo tempo, por 10 meses no agro, eu realmente não conhecia essa realidade. O que eu fiz? Né? Como o Francisco foi passeando no Rio Grande do Sul, né, para conhecer toda a realidade da justiça, do trabalho ali, eu fui para os municípios onde a FAESP trabalha, né, fiz uma itinerância entre os sindicatos dos municípios de norte a sul de São Paulo, de leste a oeste, para conhecer a realidade do agro.
E eu tenho falado até para os ministros do STF, amigos, né, eu falo, olha, vocês não podem julgar de laboratório, não dá para emitir, né, sentenças de laboratório, nenhum, né, nem juiz, nem desembargador, nem ministro do Supremo, porque é importante conhecer a realidade. E esses 10 meses me surpreenderam muito, né? E eu tenho aprendido muito com o homem do campo, com a luta no campo, não é? E vejo também que é uma realidade que tem sido trabalhada muito ideologicamente e é preciso conhecer, de fato, essa realidade. Meus desejos agora no agro, fora essa paz na negociação coletiva e um ganha-ganha, né, porque eu já vou chegar, é primeiro que a gente viva o 187 da Constituição Federal, política agrícola, né, destacada, pensada, com os 3 poderes, para poder dar essa plataforma ao agro através da normatividade. Né. A segunda coisa, agricultura familiar, projeção da agricultura familiar, mudança de conceito de agricultura familiar, para não ter só um empregado, para que se possa crescer o empregado e o produtor juntos, né? E assim poder fortalecer o agro desde essa agricultura familiar que para o Brasil é tão importante. Né? Eu lembro que quando eu cheguei na Secretaria da Família, a ministra Tereza Cristina me falou, Ângela, fortalece os vínculos familiares na agricultura familiar, para que o jovem não saia do campo, não vá se alcoolizar, não vá se drogar na cidade, quando ele pode continuar o negócio familiar. Nós sabemos, não, Francisco, que o Rio Grande do Sul cresceu, as próprias vinícolas cresceram com a agricultura familiar. Né? Então, nós temos que dar essa condição também para que o trabalhador da agricultura familiar cresça e tenha o seu negócio um dia. Né? E, para isso, nós também desejamos dar muita formação. O José falou do Senar. O Senar visa só isso, formar no campo, para que as pessoas possam transformar a vida para ter o seu próprio negócio. Falaste também das semeadoras do agro. Estamos trabalhando no empreendedorismo feminino, para que se cresça a partir, né, dessa formação. Não só institucional como o Senar, mas nós estamos dando a faculdade, junto com o CNA, formação universitária e, junto com a Unisa de São Paulo, também o convênio da formação no agro. Estive a semana passada em Taiwan, né, e a convite do governo de Taiwan, para conhecer os investimentos ali no, vamos dizer, no agro, para formação também no agro, para maquinaria, 33% o governo banca com o agro ali, para o crescimento, numa ilha que é muito pequena, mas que eles põem todo o investimento tecnológico para poder vingar a segurança alimentar a partir da ilha. Né? E nós vamos fazer convênios com eles também em relação à própria formação universitária e tecnológica, começando agora uma escola em São Roque, né, principalmente voltada para a tecnologia no agro, dá chance aos trabalhadores para crescer. Agora, o que eu queria falar da negociação coletiva em si, se eu puder passar só rapidamente o que abrange a FAESP, pode ser? Estava um PowerPoint aí? Então, deixa eu ver. Posso? Tá bom, tá. Então, olha, isso é a FAESP, né? A FAESP... tenho ali, tá. Deixa eu botar. Tá ótimo. Então, só para vocês acompanharem, né, como que a estrutura da FAESP, né, da CNA, dos sindicatos, o número de sindicatos que nós atingimos e o número de produtores. Eu não vou me dedicar muito a isso. A rede sindical patronal rural em São Paulo, né? Depois, olha a diversidade de culturas que nós acompanhamos através de comissões na FAESP. Né? Então, está na concentração do Estado, né? Mas olha quantas, né? Que nós estamos acompanhando desde cada sindicato, né? Dos municípios e áreas inorganizadas. Né? Então, só para vocês terem a extensão das negociações coletivas que nós acompanhamos. Então, o que eu queria passar para vocês? Nós temos trabalhado com o TRT15 há anos, promovendo esse congresso para fortalecer as relações do campo. Eu sou da filosofia do direito, estudei um autor que chama Lon Fuller,
que ele falava isso. Eu me especializei nesse autor, que era um catedrático de Harvard. Ele falava: o direito está para fortalecer relações sociais, não para separar, mas para unir num ganha-ganha. Então, nós temos realizado efetivamente esses congressos para o fortalecimento dessas relações. E como o meu irmão, o Ives Filho, né, muitas vezes fala, né, opus justitia pax. Né? O desejo que nós temos é a paz. Né? E esse é o lema da FAESP também. Plante, cultive e colha a paz. Né? Primeiro, por quê? Quando há comida, há mais paz. Quando falta comida, né, vai ter guerra pela comida. Segundo lugar, o desejo nessas negociações unir produtor e agricultor. Né? Terceiro, né, que seja, de fato, também da filosofia do direito, e eu super recomendo esse livro, do Bastiat, né, Frédéric Bastiat, né, que defende, né, como base da paz, né, direito da propriedade, da liberdade e da vida, com qualidade de vida, com nutrição e assim por diante. Então, nós queremos a paz através desse respeito, né, e da possibilidade de crescimento, né, do produtor e do trabalhador. Né. E, nesse sentido, a negociação coletiva começou com a FAESP. 1977, Dr. Fábio Meirelles, que está deixando a FAESP agora nas próximas eleições, ficou 45 anos na FAESP, governou, e eu vi isso de perto, até os 95 anos, governando, despachando semanalmente. Estava na FAESP a semana passada, 95 anos, acompanhando os sindicatos nesse desejo de ganha-ganha, projetar o homem do campo. Não? E, nesse sentido, né, começamos, né, o Dr. Fábio teve, né, junto com a FETAESP, né, essa iniciativa de fazer a primeira convenção do Brasil, a primeira da América Latina, em negociação coletiva, prezando a liberdade, né, de ambas as partes, para conversar, negociar. Eu penso, né, como filósofa do direito também, a liberdade é o maior dom humano e a maior nobreza humana, de poder decidir, de poder se responsabilizar pela própria decisão, de amadurecer escolhendo uma decisão e se ajustar ao que quer. Agora, essa liberdade não é uma liberdade, vamos dizer, fingida, para que o trabalhador, para que o produtor imponha. Eu sou absolutamente contra isso. Eu não estaria na FAESP se eu não visse uma possibilidade de realmente, né, nesse exercício de liberdade, fomentar a criatividade, a maturidade e o crescimento de todos através dessa liberdade. Não? Então, eu vejo que, por um lado, é preciso fomentar essas negociações. Né? Em segundo lugar, é preciso conhecer, vocês viram 28 culturas que nós apresentamos aqui, 28 culturas, a vocação de cada município na sua negociação coletiva, né? Para ver o que se quer pessoalmente para cada lugar. Né? E nessas negociações, qual é a maior preocupação da FAESP hoje? O trabalho decente. Nós não chamamos de trabalho decente, até. Chamamos de trabalho digno, com as condições de trabalho, para que se possa crescer, tenha qualidade de vida, tenha, de fato, toda essa plataforma, né, para o crescimento, sendo tratado como um ser humano. Né? Por outro lado, né, é preciso não generalizar. Francisco trouxe a realidade do Rio Grande do Sul. Tudo bem, é uma realidade. E nós temos que combater imediatamente isso. Mas nós não podemos dizer que todo agro é assim, né? Porque hoje nós generalizamos. Agro é contra o meio ambiente, agro é contra não sei o quê. Agora, vamos ver a realidade, porque é injusto nós generalizarmos, né, situações. Quando existe uma luta, no estado de São Paulo, pelo menos, forte, perseguida, né, para que haja, né, esse trabalho digno. Né? E, por outro lado, como que nós conseguimos isso? Senar, formação,
conscientização, não é? E temos que acreditar na liberdade, acreditar na responsabilidade, assim por diante. Então, o que eu traria, né? Bom, antes de falar, conscientização por quê? Existe, evidentemente, um utilitarismo com o ser humano, que é preciso ser combatido. O utilitarismo econômico, o ser humano não é um meio para outros fins, ele é um fim em si mesmo. E é preciso cuidar dele assim, né? E o individualismo, né? Que às vezes nós não pensamos na classe, né? Nós não pensamos no setor patronal, nós pensamos ali, o que eu vou ganhar? Eu lembro que um dos primeiros sindicatos que eu tive, um dos presidentes falou: lute contra o individualismo. Nós não podemos pensar dentro da nossa caixinha, nós temos que sair fora da caixa, pensar numa posição autotranscendente, no bem comum, no bem da categoria, no bem de todos, na segurança alimentar, não? Então, nesse sentido, quais dicas que eu daria, né, em relação às negociações coletivas? Eu estou acompanhando as negociações coletivas de praticamente todos os sindicatos. Muitas vezes eles mandam depois de ter aprovado. Eu falo, olha, é melhor a gente estudar antes, com respeito à liberdade de cada um, evidentemente, das áreas inorganizadas. Mas o que eu vejo, né, o que falta, muitas vezes, né, em primeiro lugar, essa ideia de que o trabalhador tem que ser prestigiado, né? Trabalho digno, não só trabalho decente. Segundo lugar, né, falta debate, falta diálogo, né? Muitas vezes não dá para aprovar uma negociação assim, tem que conversar, tem que ver, tem que entender a outra parte, tem que comunicar, né? E tem que, de fato, ter um consenso. E muitas vezes é feito de forma, como a gente está reclamando da reforma tributária, assodada. Muitas vezes isso aí é feito assodadamente e manda, e depois, muitas vezes, não estuda a peculiaridade do lugar, né? Muitas vezes pega um modelo antigo, pega um modelo... Não, é preciso pensar, né? É tailor-made, é feito, a negociação coletiva ela tem que ser feita nesse espírito, né, de liberdade, né, e de pensar efetivamente um consenso para aquela situação. Depois, cláusulas plausíveis. Às vezes chega a negociação coletiva lá com um monte de páginas de coisas que é impossível viver, né? Então, olha, vamos ver que direitos podemos dar, que deveres temos, né, e vamos tornar consenso algo que realmente nós possamos, né, levar adiante, né? Participação dos sindicatos. Participação de ambos os sindicatos. Muitas vezes falta também essa participação, pensando que aquilo vai impactar toda a categoria, né? Depois, por outro lado, ter presente o tema 1046, que, evidentemente, em cada município, estamos sujeitos, o agro quer segurança jurídica, mas ele vive de certa insegurança, de intempéries, de tantas coisas. Ter também isso presente nas negociações, o que se pode mais ou menos prever dentro de uma imprevisibilidade das condições da natureza, né? Inimigos hoje das negociações coletivas: instigação de animosidade versus trabalhador versus produtor. Não, tem que ser trabalhador e produtor. Isso que tu falaste, não é, José? A gente tem que estar junto, né? A unidade é presságio de produtividade, de prosperidade, né? A luta, né, só gera falta de paz e depois dificuldades econômicas e assim por diante, né? Então, não cair nessa luta ideológica que vai se sendo pregada, né, versus. Não, né? Depois, por outro lado, acreditar na boa-fé. Nós pensamos, mas boa-fé, o produtor só quer ganhar, né? O trabalhador só quer os seus direitos. Não, vamos criar um novo espírito. Isso que eu falo, eu acredito na formação do ser humano, eu acredito que a gente não pode subestimar a capacidade do ser humano do bem, de dar certo, de se unir. Então, boa-fé, né? Outro dia eu ouvia numa palestra de líderes, né? Falei, olha, uma equipe, um conjunto de pessoas que trabalham juntas, não pode ser, o elo não é o objetivo comum. O elo é
a confiança que temos uns nos outros. Nós temos que gerar confiança no campo, né? E temos que ter essa abertura, conversar pela abertura no diálogo. É um inimigo, muitas vezes, essa desconfiança que se propaga, né? E que vai separando os polos, né? Depois, a luta contra os cartéis. Eu estou com uma ação em Londres do cartel da laranja, né? Por quê? Pelos pequenos produtores. Nós protegemos principalmente os pequenos, né? Então, olha, de 55 mil produtores, nós fomos para 3 mil produtores por um cartel de laranja, que pagou uma multa no CAD e nunca indenizou os que faliram, né? Que faliram 50 mil pequenos, que tinham ali o seu negocinho da laranja, né? Não podemos permitir. Agora estamos lutando contra o cartel da borracha, os seringueiros que estão submissos a esse cartel, né? O cartel da carne, né? Então, nós temos que lutar para que favorecer esse pequeno produtor também e os que trabalham com ele, como os seringueiros, que perdem muito com isso, né? Já terminando, desculpa, eu acho que também é um inimigo a perseguição ao empregador, né, ao produtor, né? Então, nós temos, né, hoje, né, o fisco atrás, agora com a reforma tributária eu não quero nem ver, né, mas agora o programa de conformidade. Eu tive uma reunião com a Receita Federal e falei, olha, como é que eles vão entender o que vocês estão pedindo aqui, né? Nós tivemos que fazer um curso de formação para entender como é que preenche uma coisa, outra, né? Então, existe uma pressão do fisco, dados, tributos, e nós sabemos que o tributo, aqui, a justiça em relação ao tributo é muito triste, né? A perseguição ambiental, o agro é contra o meio ambiente, né? Olha, eu tive, infelizmente, num congresso de meio ambiente em Mato Grosso do Sul, lá em Bonito, e daí eles se louvando, olha, nós tiramos aqui toda essa área aqui de produção de agricultura familiar para instalar um parque, para preservar o ambiente. E foram minimamente indenizados umas famílias que tinham a sua agricultura ali. Para entrar nesse parque público, cada pessoa pagava R$60. Uma família de 5 filhos não pode ir no parque público, né, que foi tirado, né, daqueles que danificavam o ambiente para preservar, para a gente ver um lago, e, aliás, um parque muito fraco, né? Depois tivemos mais 1h30 de palestra, nenhuma federação pôde falar nesse congresso, 1h30 de palestra sobre a anta, né, o problema da anta. Eu falei, a gente deixa família sem comer, né, porque nós estamos preocupados com a anta. Eu sou super pró-meio ambiente, mas o meio ambiente é um meio, ele não é um valor absoluto. E o fim é o ser humano, né, porque ele está para o ser humano. Então, nós crucificamos o agro, né, e muitas vezes não vê que o agro preserva esse meio ambiente, o cuidado do agro, né? E depois, assim por diante, né, vem agora as invasões de terras produtivas, né? Olha, já há uma perseguição. Agora, o trabalhista também entrou nesse campo, dizendo que todos os produtores têm trabalho escravo. Olha, eu tenho acompanhado isso de perto, não é verdade, né? Agora, nós perseguimos quem pratica. Perseguimos, e como falou também, o trabalho infantil, o Francisco, né, que desde o Rio Grande do Sul também já trabalhávamos isso, no TST tem se trabalhado muito isso. Sim, perseguimos, né? Mas é preciso também formar. Quanto mais a gente procura separar, mais a animosidade faz com que não haja esse espírito de justiça, né? Então, é preciso também enfrentar esse inimigo com a formação. Agora, qual é o maior inimigo hoje no país, né? A insegurança jurídica, ok? Né? O que acontece? Nós já tivemos, desde os final dos anos 90 em diante, uma crise política forte, uma crise econômica forte no começo dos anos 2000, na primeira década. Hoje, a pior crise que nós passamos no Brasil, né, e a pior da história do país, é a insegurança jurídica.
Não? Por quê? Porque a insegurança jurídica é o maior inimigo da liberdade, em primeiro lugar. Se eu não sei como é que eu vou ser julgado, como é que eu posso atuar? Como é que eu posso ser responsável pela minha conduta? E nós temos visto isso, né? Que se eu quero dar liberdade, né, através da negociação coletiva, mas depois eu invalido na justiça, né, aquilo que foi exaustivamente estudado, trabalhado, né, debatido, e feito de acordo com a lei, porque eu sempre falo isso, não adianta a gente sair da lei, né? A gente precisa preservar dentro do que pode o espírito da lei e negociar dentro daquilo. Né? Agora, de repente, vem e tira. Não, agora a gente não é mais assim. Né? Então, sem previsibilidade, o agro não pode crescer. Sem segurança jurídica, o agro não pode crescer. E uma das coisas que eu mais tenho trabalhado é dar segurança jurídica para os sindicatos, né? Para que eles possam crescer, né, a planta firme, né, florescer, né, com segurança, né, e com paz, como nós falamos. Não? E o que eu vejo, que muitas vezes, por exemplo, falamos das horas in itinere, né, é preciso conhecer a big picture, né, é preciso entender, eu falo, tudo bem, vamos dar horas in itinere, maravilhoso. Agora, estamos tirando emprego com isso? Será que é justo isso? Será que uma liberalidade que o produtor tinha em relação ao trabalhador vai ser agora constituído num direito de pagamento? É preciso estudar a realidade até o final, para ver que tipo de direitos nós estamos criando e que tipo de tirar emprego, né, de empregabilidade que nós estamos dando também. Não? Ou agora, sei lá, rever a contribuição. Como vai ser isso? Será que vamos segurar, manter o espírito de liberdade? O que vai ser, sei lá, não quero, como é que vai ser a oposição? Eu não quero pagar a contribuição, como é que vai ser respeitada essa liberdade? É preciso, os problemas jurídicos não se resolvem sem aprofundar no impacto. Né? E, muitas vezes, hoje, pela insegurança jurídica, nós não conseguimos entender por que havia aquela norma, né? E, segundo lugar, qual é o impacto da minha decisão hoje. Eu morava nos Estados Unidos. Primeiro, imponente, até meu autor era do Texas, ele era super pró, né? Negociação coletiva, etc. e tal. E é interessante, lá não tem a norma, lá é o case, é tudo decidido por common law. Né? Agora, eles, para mudar uma jurisprudência, eles pensam 500 mil vezes. Qual que é o impacto disso, se está vivendo assim? Agora, nós temos, hoje, desculpe falar um termo de agro, mas festa da uva. Né? Assim, agora isso, agora aquilo, agora o juiz de vanguarda é isso. E como é que nós podemos preservar essa paz, preservar a liberdade, preservar, né, a segurança no campo, se nós temos essa insegurança jurídica? Né? Então, eu termino, né, pedindo que nós lutemos, né, por isso que foi falado aqui, pela liberdade, né, por fortalecer as relações entre produtor e agricultor, por, de fato, se comprometer com um trabalho digno. Eu não suporto uma coisa, uma cláusula que eu falo, isso aqui não vai proteger o trabalhador. E eu estou num sindicato patronal, eu estou defendendo os sindicatos patronais, né? Mas eu penso em como fazer florescer cada ser humano. Né? Então, isso é importante para nós. E depois, lutar, né, dentro da justiça, né, nós, os que estão advogando como advogados, né, os que emitem as decisões que podem impactar, né, não pensando, vendo a big picture, né, e não vendo só aquela situação, ou mesmo um paternalismo que não é bom para o ser humano. Quanto mais paternalismo, menos maturidade política, menos maturidade de decisão, menos responsabilidade pelas suas próprias decisões. E eu termino falando que, de qualquer forma, tudo que nós estamos vendo aqui, o que nós queremos? Eu penso que o ser humano ele tem essa necessidade vocacional, de missão, de ser autotranscendente.
né? Trabalhar por ganhar dinheiro, trabalhar por, né, descansar no fim de semana, trabalhar, né, isso, sem pensar nas pessoas que trabalham conosco, é muito fraco, é muito pobre, é muito medíocre, é muito mesquinho para o ser humano, né? Nós temos que ter uma missão, né, uma vocação de olhar o mundo. Eu, na FAESP, eu penso, eu estava em Taiwan, estou ajudando a África, eu penso, eu não quero dar comida só para o Brasil, eu quero dar comida para o mundo, eu não quero que só, né, o produtor, eu quero que cada trabalhador tenha o seu negócio um dia, né, possa crescer efetivamente. Então, eu penso que quando nós olhamos, né, vocacionalmente o papel de um juiz, o papel de um desembargador, o papel de um advogado, nós temos que pensar como eu vou mudar essa sociedade, né, projetando o ser humano. E, no nosso caso, no agro, como nós vamos dar o direito de comer a quem tem fome, né? Alimentar, né, um país e alimentar o mundo. Vamos juntos, muito obrigada. Obrigado, Roberto. Agradecemos a doutora pela brilhante palestra. E, sendo bem breve, né? Essa questão da insegurança jurídica, eu acho que a gente combate realmente com liberdade e com negociação coletiva, né? Mas isso dentro de uma perspectiva de um jogo de ganha-ganha, né? A verdadeira conciliação, ela inclui atribuir liberdade para que os próprios atores sociais se responsabilizem pela construção dos seus direitos, dos seus ganhos, das suas oportunidades. Mas isso não implica que o Estado possa abrir mão do papel de garantir esse espaço de liberdade, não é? E velar para que esse exercício dessa negociação e o exercício dessa liberdade, né, não pode de nenhuma e de modo algum invadir ou ofender a preservação do trabalho humano seguro, digno e decente. E, para isso, a Justiça do Trabalho e todos esses agentes de fiscalização existem. Eu acho que, assim como eu, que já tenho mais de quase 40 anos nessa estrada, né, e eu tenho colegas mais antigos aqui, isso faz parte da nossa história, de quando nós começamos. Fazíamos audiência e o empregador não tinha nem recibo, nem papel. Hoje você tem um campo com ISO 9002, várias certificações, não é? Nós temos hoje a evolução do agro, essa modernização do agro, e o fato do agro ter não só evoluído, mas ter passado a ser exercido de uma forma digna, decente e segura, tem muito da contribuição da Justiça do Trabalho em cada uma das cidades onde ela atuou. Então, eu me sinto participante dessa história. Eu acho que todos nós, enquanto fruto dessa instituição, temos que ter e temos que defender sempre, não só a existência da Justiça do Trabalho, como fruto e participante desse processo de modernização. E se o agro é hoje moderno e eficiente, nós também fazemos parte disso, e a Justiça do Trabalho também tem parte nisso. Tá? Muito obrigado, agradeço.